Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João Marcos, mais conhecido por nós como Marcos, capítulo 6, verso 45. Eu estou envolvido com esse texto desde 8h30 da manhã. Cheguei atrasado no culto porque estudei até 6h45. Eu fiz uma imersão hoje, quase 8 horas, 9 horas, em cima desse texto. A pastora Gabriela disse que dá para fazer uma série de mensagens, tanta coisa que eu anotei aqui. Dá para pregar 3 cultos pelo menos. Mas eu vou tentar terminar hoje. Marcos capítulo 6, verso 45. Quer ler para nós? Lê para nós, doutora, por favor. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos... Segura, muda a tradução para Almeida Corrigida Fiel, por favor. Hoje eu vou ficar com ela. Depois você troca de novo. Mas pode deixar esse texto, nós vamos ler inteiro aí. Vai. E logo obrigou os seus discípulos a subir. Diga assim, obrigou. Não, diga mais forte, obrigou. Porque tem dia que ele pede, tem dia que ele manda. Tem dia que ele deixa você fazer se você quiser. Tem dia que ele dá ordem. Ele te obrigou. Ele obrigou, vai. Obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado. Diga para o outro lado. Existe uma ordem. Existe um destino. Qual é o destino? O outro lado. Jesus disse, vá para o outro lado. Independente do que aconteça no meio do caminho, a palavra de ordem é, o outro lado é o lugar onde você vai chegar. Fica com essa palavra e não olhe para o percurso do que vai acontecer durante o processo. Você tem um destino. Onde é o destino? E você só para quando chegar lá. Vai. A Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar. Diga assim, fadigavam de remar. Fatigavam de remar. Vai. Porque o vento lhes era contrário. Perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Vai. Mas, quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam, e perturbaram-se. Mas logo falou com eles, e disse-lhes, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Segura, repete comigo, tem de bom ânimo. Sou eu, não temais. Vai. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Antes de você se assentar, diga, Jesus, fale comigo. Diga, Jesus, revela o meu coração. Segura, para você sentar agora, a última palavra que você vai dizer. Olhe para quem está do outro lado, diga assim, quando o medo falar alto, a fé precisa gritar. Não, diga para o outro, é o tema da mensagem. Olha para o outro do outro lado agora e diga para ele, quando o medo falar alto, a fé precisa gritar. Quantos entendem isso? Diga glória a Deus. Se assente, por favor. Hoje nós estamos dando sequência à nossa série de mensagens da areia da dúvida à rocha da revelação. Estamos falando sobre Simão Pedro. Vale lembrar que o nome Simão significa ouvinte. O nome Pedro
significa pequeno fragmento de pedra. No primeiro dia fizemos uma introdução acerca de quem era Pedro. Quem era o seu pai, a sua profissão. Segundo dia falamos sobre a sua chamada. A chamada ministerial dentro de uma frustração terrível. No quarto dia falamos sobre a aceitação da chamada. No quarto dia, que foi terça passada, nós falamos um pouco sobre a cura da sogra de Pedro. Após Jesus ter curado a sogra de Pedro, Jesus estava curando ela para trazer uma tranquilidade ao coração de Simão, dizendo: eu não vou cuidar apenas de você que estará ao meu lado, mas também vou cuidar das pessoas que você vai deixar em casa para me seguir. Isso é uma tranquilidade para aqueles que decidiram caminhar com Jesus. Olhando para a linha do tempo dessa história, caminhando por ela, a Bíblia diz que após Jesus ter curado a sogra de Pedro, ele saiu em missão ministerial, como missionário, como um itinerante. Ele saiu para cumprir o seu propósito, para fazer aquilo que descia para fazer, levar paz a quem estava aflito, salvar os pecadores do seu pecado. A Bíblia diz que Jesus percorria pregando em toda Galileia. Diga, Galileia. Na Galileia havia aproximadamente 200 cidades, vilarejos, e Jesus caminhava por todos eles, por todas as cidades e aldeias. Jesus, ele decidiu, como nós já falamos sobre isso, impetrar o seu ministério, desenvolver o seu ministério nessa região da Galileia, à beira do mar da Galileia, aquela na região de Cafarnaum, era o lugar que geralmente ele habitava. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele vai pregando, ele vai curando, ele vai realizando milagres, sinais, maravilhas, vai preparando os seus alunos. Aliás, ele é um rabino, ele é um mestre, ele tem discípulos. A Bíblia diz que havia aproximadamente 70 discípulos. Jesus os preparou, Jesus os ensinou, Jesus fez com que eles participassem do teórico, mas agora é hora de viver o ministério na prática. O ministério na teoria é diferente do ministério na prática. Não acredite que escola teológica faça pastor. Na escola teológica você aprende os princípios, mas o que torna o pastor é o dia a dia pastoreando as ovelhas. A prática vale mais do que o teórico. É hora de Jesus soltar os seus discípulos, e a Bíblia diz que Jesus os soltou de 2 em 2. Jesus deu ordem para eles, e as ordens eram muito diretas. Não leve 2 roupas, leve apenas uma, para que você saiba valorizar a roupa que você tem no corpo, porque geralmente quem tem 2 roupas não valoriza não valoriza aquela que tem, sabendo que se sujar é só pegar outra. Jesus está dizendo: leve apenas uma, para que vocês aprendam a cuidar das vossas vestimentas. Não leve dinheiro, para que vocês não fiquem visados no meio do caminho. Vá até os necessitados, ore pelos enfermos, repreenda os demônios. Faça tudo aquilo que vocês aprenderam, tudo que vocês viram eu fazer, faça exatamente como vocês viram. Eles foram animados, voltaram regozijando de tudo aquilo que Jesus havia feito. É hora de continuar o ministério. Jesus está atravessando aquela região da Galileia, e lembrando que o mar da Galileia faz divisa de 2 terras, Jerusalém, a parte da Galileia, e do outro lado está Decápolis. Decápolis é a junção de 2 palavras, 10, policidade. Decápolis é o ajuntamento de 10 cidades greco-romanas que estavam na fronteira de Jerusalém. Mas quem moravam ali eram judeus místicos, uma mistura de judaísmo, mas o que era preponderante naquele lugar era uma terra gentílica. Do lado de Jerusalém, o povo era moniteísta, em Decápolis politeísta.
A Bíblia diz que Jesus olhou para esses homens e decidiu que ia atravessar o mar da Galileia. Quando Jesus atravessou o mar da Galileia, ele vai até a região de Decápolis para repreender um demônio lá em Gadara, libertar um jovem, e ele volta. Uma observação: Jesus está dando uma aula prática daquilo que ele havia ensinado na teoria. Porque Jesus, quando liberou os discípulos, ele disse: vai, e quando você chegar numa casa, saude com a paz. Se eles não quiserem, bate o pé, devolve a poeira que é deles, pega a paz que é tua e vai embora. O que Jesus está dizendo é: eu quero trabalhar com quem quer trabalhar comigo. Jesus não fica insistindo como um carente, um adolescente carente de atenção. Jesus não é carente de atenção, ele trabalha com quem quer trabalhar com ele. Se você quiser trabalhar com ele, Jesus quer trabalhar com você. Mas se você não quiser trabalhar com Jesus, fique em paz, porque Jesus também não deseja trabalhar com você. É essa lição que Jesus vai dar em Gadara, porque após ele libertar o menino, os gadarenos vai pedir para que ele vá embora, e Jesus entra no barco e vai embora. Possivelmente e provavelmente todas essas viagens que Jesus fazia com barco, possivelmente era o barco de Simão Pedro, porque o barco de João permaneceu com seu pai, e você vê no decorrer da história que a pesca continuou. Então provavelmente essas viagens que Jesus fazia pelo mar da Galileia, essas idas e vindas, geralmente era no barco de Simão Pedro. Era Simão que levava, era Simão que trazia. Simão chegava no lugar e dizia: esse barco aqui é o barco que trouxe Jesus. Esse barco aqui é o barco que leva Jesus. Sou eu que levo Jesus, sou eu que trago Jesus. É eu que articulo. Se eu não trago, Jesus não vem. Se eu não trago, não tem nem como Jesus chegar. Jesus tem que chegar aqui através de mim. É o meu barco que leva ele. E Simão vai levando, vai pensando de alguma maneira que é ele que faz todo esse transporte, que é ele que realiza todas essas idas e vindas. O texto vai nos mostrar que João Batista morreu, já estava preso. Contextualizando, uma mulher por nome de Salomé dançou, e nessa dança ela sensualizou o rei, que disse a ela: peça tudo o que você quiser. E ela disse, envolvida com a sua mãe Herodias, vendo que João Batista havia apontado o pecado dela, denunciado o pecado dela, pediu a cabeça de João Batista. Esse texto aqui é meio macabro. Que presente maluco. Se alguém me dá esse presente, eu passo muitos dias dormindo de luz acesa. Quem é que tem prazer de ter uma cabeça numa bandeja? Mas por fim, foi dado a cabeça de João Batista em banquete. Diga, em banquete. Não sei se eu falo isso aqui. Está aqui a primeira festa de João. Está aqui a primeira festa de São João, comemorada com a cabeça na bandeja. Já percebeu que as bandeirinhas de São João, quando tem a imagem do santo, não tem o corpo, só tem a cabeça? Eu não estou entendendo. Toda vez que você festeja essa festa, ou leva o teu filho para essa festa, você está cultuando a morte de João. Mexi nos caipirinhas de Jesus. Vai dar confusão isso aqui. Vai dar problema esse negócio aqui hoje. João morreu. A notícia chegou até Jesus. Quem está comigo até aqui, diga: eu estou. Estou contextualizando o texto. A notícia chega até Jesus, e a notícia é: o teu filho, o teu primo João Batista morreu. Aquilo de alguma maneira mexe com Jesus, até porque eu estou falando de um Jesus que é 100% Deus, mas também é 100% homem. Ele sentiu, e a Bíblia diz que Jesus decidiu passar para o outro lado. Ele disse: vamos sair daqui, vamos para a região de Tiberíades, ou Tiberíades, como alguns preferem a pronúncia. Vamos para a região de Tiberíades. Eu quero ficar sozinho. Eu não quero companhia, eu não quero ninguém. Eu só quero ficar sozinho. Mas a Bíblia diz que a multidão, ouvindo que Jesus ia para Tiberíades, foi beirando o mar da Galileia andando, e chegou lá primeiro que Jesus.
Quando Jesus chegou lá, já não era mais um lugar deserto, tinha uma multidão. E naquele momento Jesus deixou a sua dor de lado e decidiu pregar para eles, porque eles eram como ovelhas que não tinha pastor. E Jesus entendeu que eles precisavam de uma palavra, e Jesus decidiu pregar. A narrativa bíblica que eu desejo pregar para vocês hoje, nós vamos encontrar em 3 evangelhos: Mateus, Marcos e João. Mateus 14, 22 ao 33. Marcos capítulo 6, verso 43 ao 52. João capítulo 6, verso 16 a 21. Você vai encontrar a narrativa do que vai acontecer aqui. A Bíblia diz que Jesus prega, e Jesus era um pastor que pregava, realizava milagre, e tinha culto que depois ele dava lanche. Pão com patê. A Bíblia diz que ele multiplicou pão e peixe. E depois que ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Historiadores comungam da ideia que havia aproximadamente 15.000 pessoas. E eu sempre gosto de destacar que não eram pessoas comuns, eram todas crentes. O orçamento é bem maior. Quando Jesus realiza o milagre, a Bíblia diz que eles ficaram maravilhados. Do que era falta, sobrou 12 cestos cheios. Essa é a matemática do céu. Evangelho de João capítulo 6, verso 15. A Bíblia diz que, ou 14 melhor dizendo, que os homens começaram a olhar para Jesus e dizer: de fato, ele é o Filho de Deus. Esse homem é diferente. Ele é um dos profetas, ele é poderoso. E quando Jesus percebeu uma movimentação para honrá-lo, para coroá-lo, Jesus sabia que não era momento ainda. Então Jesus se retirou. Versículo de número 15. A Bíblia diz que sabendo pois Jesus que havia de arrebatá-lo para fazer rei, tornou-se a retirar-se. As pessoas queriam levar Jesus para o meio da multidão, e Jesus decidiu ir para o lugar da oração. Jesus decidiu ir para o lugar sozinho. Jesus decidiu ir orar no monte. O mesmo texto, dando continuidade em Marcos capítulo 6, verso 43, a Bíblia diz que logo Jesus obrigou, diga obrigou, é uma ordem: entra no barco e vão para o outro lado, lá em Betsaida. Marcos 6, 45, vai para o outro lado. A palavra Bet é casa, saida, peixe, casa do peixe ou casa dos pescadores, terra de Simão Pedro. Quem está comigo até aqui, diga: eu estou. Consegui colocar vocês dentro da história. Dobre a atenção, por favor. Jesus vai dar uma ordem: entra no barco e vão. Eu não estou pedindo, eu estou mandando. Entra e vai. Tem destino o outro lado. Só pare quando chegar. Só pare de remar quando chegar no destino que eu te dei. Pergunta para quem está perto de você: você tem destino? Olhe para mim, porque quem não tem destino, qualquer parada serve. Ninguém fala nada agora, vou falar de novo. Quem não tem destino, qualquer parada serve. Tem gente que para em qualquer lugar, porque não tem metas de onde chegar, então não sabe o que esperar. Então o que vem, tá bom. Mas Jesus deu destino. Eu não vou, mas vocês sabem para onde deve ir. Vai, que daqui a pouco eu chego lá. Permita-me conjecturar pensamento meu. Eu imagino Simão dizendo: ô mestre, tu vai como? Eu te espero. Não, vai. Não, tu vai. Tu precisa do meu barco. Vai, Simão. Pega o teu barco e vai. E tu, fica tranquilo, Simão. Mas não tem transporte. Mestre, vai. Eu estou mandando. Vai. Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Eu imagino Simão, sanguíneo como era,
dizendo para os discípulos: eu também não volto para buscar, hein? Não quis ir agora, não vai mais também. Eu quero ver como ele vai chegar lá sem meu barco. A Bíblia diz que eles saíram, e no meio do caminho se levantou uma tempestade, porque o vento soprava forte. Essa noite eu gostaria de falar com vocês sobre tempestades. Essa base introdutória, nessa guisa introdutória ainda, tempestades. Tempestade para nós pentecostais é sinônimo de adversidade. Quando um crente peteca chega em outro e diz: estou no deserto, estou numa tempestade, você já entendeu o código. Isso aqui é gíria de pentecostal. Tempestade. Tempestade faz parte da vida. Paulo passou por tempestades. Atos 27, a tempestade foi tão violenta que o barco quebrou. Só não morreu todo mundo porque Deus deu um grande livramento. Jesus passou por grandes tempestades. Servir a Ele não invalida as tempestades que eu e você passaremos. Diga para quem está perto de você: as tempestades faz parte da vida. Até mesmo nas parábolas que Jesus contava, Jesus deixava muito claro que não era simples o que nós viveríamos, que seria momentos de guerra. Olha o que diz Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, se assemelha a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A mesma tempestade que chegou para quem estava edificado na areia, é a mesma tempestade que chegou para quem estava edificado na rocha. Porque a tempestade é a mesma, a diferença é em quem e onde eu estou firmado na hora da tempestade. Tem alguém comigo? As tempestades são iguais para todos. O que chove aqui, chove aí. O que chove aqui, chove lá. O que chove para o ímpio, chove para o justo. O que chove para o não crente, chove para o crente. Tempestade todo mundo tem. E as tempestades, ela vem para revelar quem está no barco e quem está no controle. As tempestades, não é o tamanho da tempestade que eu estou enfrentando, é sobre quem vem ao meu encontro no meio dessa tempestade. No meio da tempestade eu preciso saber duas coisas. Primeiro, ou Jesus vai acalmar ela, ou Jesus vai me ensinar alguma coisa usando ela. Eu falo ou não? Quando uma coisa não muda diante de você, é hora de você mudar diante dessa coisa. Quando uma situação não muda diante de você, é hora de você mudar diante dessa situação. Provoca quem está do teu lado, diga assim, vai devagar que ele vai ficar, diga assim, será que não está na hora de você perceber que você está orando e algumas coisas não estão mudando? Será que Deus não está querendo mudar você no meio dessa tempestade? Às vezes eu estou orando para Deus mudar o cenário, e Deus está usando o cenário para me mudar. Ai, já foi.
Deixa eu continuar. Eu queria destacar para vocês aqui pelo menos 3 tempestades. Quantas tempestades? Você que está anotando, anote. Primeira tempestade, tempestades naturais. O que é tempestade natural, pastor? Tempestade comum. Tempestade do dia a dia. Todo mundo vive uma tempestade. Pastor, por que eu estou vivendo tempestade? Porque você está vivo. É só morrer que acaba. Ninguém quer morrer. Tempestade faz parte da vida. Todo mundo tem tempestade. Você está vivendo. Ah, pastor, o carro quebrou, o diabo está se levantando. Desculpa não ser tão espiritual assim. Nossa, pastor, a roupa rasgou, meu filho está dando trabalho, estou com problema financeiro, o diabo está, olha, é o diabo. Permita-me, por favor, não quero ofender ninguém. Eu fui criado no meio pentecostal, sou pentecostal, mas se eu falar para você quantas vezes eu já orei pelo som, porque o som parou no meio do culto, e alguém falou assim, o diabo está se levantando contra o som, vamos orar, tranca a rua, troca essa porcaria desse som, não tem diabo. Ninguém fala nada comigo agora, está me olhando com essa cara aí. Ai, pastor, um amigo me decepcionou, o diabo. Gente decepciona. Todo dia, todo momento. Problemas conjugais, todo casal tem. Qual é o nome disso, pastor? Tempestades naturais. Jesus disse, Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus não disse nesse mundo vai ser só vitória, tem sabor de mel, não foi isso. Ele disse que no mundo haveria aflições. Vamos mudar a aflição por tempestades? Nesse mundo teríamos tempestades, faz parte. Os ventos vão soprar na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa. Os ventos naturais, os ventos do dia a dia, são ventos naturais e eles vão chegar. Mas quando eles chegarem, nós não seremos abalados. Pergunta por quê? Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Levanta a sua mão direita comigo, por favor. Se não for ferir a sua ética, pouse essa mão no ombro de alguém e diga para ele, essa tempestade não vai te parar, essa tempestade não vai te matar. Aleluia, tem alguém que acredita nisso para levantar a mão e dar um grito de glória. Tempestades naturais, consequências de atitudes, não é o diabo. Vou de novo. Consequências de atitude não é o diabo, é consequência. Ninguém vai falar nada. Olha o climão que está isso aqui, Lucas. Oséias capítulo 8, verso 7. Deixa eu ler só a parte A. Porque semeiam ventos e colherão tempestades. Diabo? Não, colheita. Pode anotar. Não é o diabo. Você semeou vento.
vai colher tempestade. Isso aqui é o inimigo? Isso aqui é uma tempestade? Uma tempestade natural, gente. Vamos lá. Mas eu tenho uma boa notícia. O Senhor está no meio. Ele tem caminho no meio das tempestades naturais da vida. Eu vou te dar uma chance de você dar glória lendo um texto. Naum, capítulo 1, verso 30. Naum, capítulo 1, ou melhor, verso 3. Naum 1, 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Vai, o Senhor tem o seu caminho na tormenta, e na tempestade as nuvens são a poeira dos seus pés. Pastor, eu não peguei, eu percebi, vou te dar a segunda chance. O que o texto está dizendo é: o Senhor tem o seu caminho no meio da tempestade. Você não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, mas assim diz o Senhor: eu tenho um caminho no meio dessa adversidade que você está enfrentando. Há uma tempestade. Existem tempestades naturais, mas também existem tempestades espirituais. Pastor, o que são tempestades espirituais? No Evangelho de Marcos, capítulo 4, ali no verso 39, nesse texto que vai falar sobre o que eu introduzi no texto, Jesus indo para Gadara, repreender, libertar o jovem que estava endemoniado. A Bíblia diz que quando ele estava no meio do percurso, se levantou uma grande tempestade. A palavra tempestade que aparece ali no grego koiné, que é o grego que foi escrito no Novo Testamento, a palavra é aimoléu. Anote essa palavra, aimoléu. Pastor, o que significa aimoléu? Aimoléu significa tempestade de demônios. É por isso que nessa tempestade Jesus não acalmou, Ele repreendeu. Porque essa tempestade não era humana, essa tempestade era espiritual. Provavelmente os principados de Gadara, de Decápolis, estão tentando de todas as maneiras impedir que Jesus chegue do outro lado. Há uma divindade dentro da mitologia mesopotâmia, há um Deus chamado Pazuzu. Pastor, quem é Pazuzu? Pazuzu é o Deus do vento. Quando um barco virava no mar da Galileia, os pescadores diziam: foi Pazuzu que derrubou, foi Pazuzu que virou. Dentro da cultura da mitologia, Pazuzu está acostumado a virar barco. Mas naquele dia ele lidou com o barco errado. Porque quem estava dentro do barco era verdadeiramente um Deus encarnado sobre a terra. Então Jesus, Ele vai repreender. Ele não vai acalmar, Ele vai repreender. Porque essa tempestade porque o Deus que soluciona tempestades naturais é o Deus também que dá ordens em tempestades espirituais e coloca em ordem aquilo que está fora do lugar. Tem coisas que você já identificou: isso aqui não é natural, tem o dedo do inimigo aqui. Você precisa ser maduro espiritualmente, mas não pode se tornar cético. Vou falar de novo isso aqui. Não dá para espiritualizar tudo, mas não dá para negligenciar tudo. Levanta a mão direita, por favor. Coloca na sua cabeça e diga assim: Senhor, me ajuda, me dá discernimento de espírito. A terceira tempestade é a tempestade que nós estamos inseridos, que eu chamaria de tempestade divina.
Pastor, por quê? Deixa eu explicar uma coisa. O Mar da Galileia, o maior reservatório de água doce do Oriente Médio antigo, 21 quilômetros de comprimento por 14 comprimento de largura, 220 metros abaixo do mar Mediterrâneo, o maior reservatório de água doce da Galileia, respeitado, plataforma de grandes milagres. Esse mar que é encurralado por duas montanhas, pela oriental Golã e as montanhas ocidental, as montanhas da Galileia, fazendo com que elas estejam no meio de um vácuo. Por estar dentro de um vácuo, cria-se tempestades naquela região, porque o vento vai desfilando sobre as montanhas, vai descendo para o mar e formando redemoinhos no meio do mar da Galileia. Então, se formar uma tempestade no meio do mar da Galileia, às vezes se criava uma tempestade sem o dia escurecer, porque nem sempre sinalizava que ia chover, porque virava do nada. Pastor, o que é o redemoinho? O redemoinho não é nada mais, nada menos do que encontro de ventos contrários. Nenhum e nem o outro deixa passar, então eles começam a rodar. Eles estão no meio de um vale. Não dá para saber quando vai chover, se vai chover. É complicado essa situação. Mas de repente tem sol, não tem nuvens e começa a ventar. Vento contrário, diga vento contrário. A viagem, ela começou tranquila. Teve uma parte da viagem que foi tranquila. Tem um tempo da viagem que a viagem caminha naturalmente, vai bem. O problema é o que acontece no meio do caminho. Tem viagem que começa tão bem que ninguém é capaz de acreditar que isso vai virar uma tempestade no meio do caminho. Esse é o tipo de cenário que algumas pessoas aqui estão vivendo. Estão olhando para o céu, está vendo o sol raiando, o céu está lindo, mas vivendo uma tempestade. Quem olha para você pensa que está tudo bem. Mas tem um negócio que eu preciso deixar claro. Os discípulos que estão no barco por causa de uma ordem. A ordem é: vão para o outro lado. Quem mandou? Me ajuda. Quem mandou? Quem mandou entrar no barco? Jesus prometeu que eles iam chegar, mas não prometeu que a viagem seria tranquila. Eu vou de novo, olhe para cá. Jesus falou que você vai chegar. Jesus falou que eu vou chegar. Jesus falou que nós vamos chegar, mas Ele não falou que a viagem seria tranquila. Não existe essa promessa de tranquilidade na viagem. A promessa é: vai chegar. Independente dos percalços que aconteçam no meio do caminho, vai chegar. Essa tempestade, ela vem e tira a tranquilidade. Essa tempestade, ela pode ser entendida por nós hoje como uma tempestade no casamento, uma tempestade ministerial, uma tempestade conjugal, uma tempestade financeira. Qual é o tipo de tempestade que te encontrou no meio do caminho? Qual é o tipo de tempestade que, quando eu estou pregando, você está se lembrando? Talvez seja na saúde, talvez seja de alguém que se esfriou, que se enfraqueceu. Pastor, estava tudo bem, de repente, do nada, pastor, do nada. Eu não sou capaz de explicar para você quando começou. A viagem estava tranquilo,
estava tudo indo de vento e polpa. Nós estávamos remando, cantando, feliz, alegre, cultuando, congregando, dizimando, ofertando, servindo. Nós não faltávamos, nós estávamos envolvidos. Ele nos homens, eu nas mulheres, ele no obreiro, eu nas obreiras, os filhos nas crianças, os jovens no grupo de jovens, os adolescentes nos adolescentes. Minha casa estava uma bênção. De repente, a minha tranquilidade se esvaiu. Ô gente, quando nós estamos tranquilos, quando está tranquilo, você dorme melhor, você se relaciona melhor. Quando você está tranquilo, você tem qualidade de vida, você recepciona as pessoas diferentes. É bom estar em tranquilidade, mas infelizmente no percurso da vida existem algumas tempestades que vêm para interromper a nossa tranquilidade. Jesus quer ensinar os seus discípulos a caminhar na calmaria, mas Jesus também quer ensinar os seus discípulos a caminhar na tempestade. Porque quando eu aprendo a andar somente quando está tudo bem, basta uma tempestade que já é suficiente para mim desistir e não querer mais chegar para o lugar que eu estava indo antes. Tem alguém comigo? O problema é que eles estão no meio do mar. Diga, o meio do mar. Essas coisas sempre acontecem no meio. Pastor, por quê? Para você saber que a mesma distância que tem para terminar é a mesma distância que tem para desistir e retornar para o lugar que você saiu. Se você tem força para voltar, você tem força para terminar. Levante a sua mão, deixa eu liberar uma palavra para você. Eu profetizo que você vai caminhar do meio para frente. Eu profetizo que você vai caminhar do meio para frente. Pastor, estou me identificando. Estou no meio da tempestade. O que mais que eu preciso saber? Você precisa saber que a tempestade não invalida o que Deus te falou do outro lado. Posso falar de novo? Tempestade não invalida o que Deus falou para você antes de você sair. Pastor, o que Deus falou? Vai para o outro lado. E a tempestade, não interessa se tem tempestade, o que Deus falou ainda está valendo, porque tempestade não invalida a promessa de Deus. Só quem tem promessa e está no meio da tempestade, levanta as duas mãos para o céu, solta um grito de glória, porque você vai chegar do outro lado. Cuidado para essa tempestade não colocar você contra Deus. Tem um é verdade perdido lá no fundo. Vou falar de novo. Cuidado para essa tempestade não colocar você contra Deus. Cuidado para o meio da tempestade você não parar, não se pegar pensando, não foi Deus que mandou? Sabe quem me colocou nisso? Foi Deus. Eu estava tranquilo na minha, estava lá do outro lado de boa, fui me envolver com essas coisas. Olha lá, olha lá. Jesus é bom? Bom, olha o que ele está fazendo na minha vida. Ninguém se identifica. Hã? Aí o diabo já vem e aproveita em você e diz, está vendo o que aconteceu depois que você começou a obedecer? Não era para as coisas terem melhorado? Finança caiu, venda caiu, empresa caiu, descobri um monte de doença que não tinha. Foi só você obedecer a ordem, foi só você entrar dentro do barco. Porque essa tempestade está fazendo tanto barulho,
para fazer você esquecer daquilo que Jesus falou do outro lado. Eu preciso tomar cuidado. A Bíblia diz que eles estão remando. No meio da tempestade o barco está quase virando. Historiadores acreditam que havia ondas de 2,5 metros a 3 metros de altura. Não é comum, gente. Aliás, eu estou falando de uma lagoa de água doce, não estou falando de um oceano Pacífico. São ondas muito altas. Mas olha o que diz Marcos 6,48. Coloca na tradução que nós lemos, meu filho. A Bíblia diz, e vendo. Quem vendo? Jesus vendo. Que se fadigava. Eles estão no meio da tempestade, remando, cansado de remar, e Jesus está vendo. Eles não estão vendo Jesus, mas Jesus está vendo eles. Deixa eu falar isso aqui de novo, porque às vezes a tempestade tira a nossa visão e nós não conseguimos vê-lo, mas Ele trouxe você aqui hoje para te dizer, ainda que você não esteja me vendo, eu estou vendo você no meio dessa tempestade. Jesus viu que eles estavam fadigados de tanto remar, porque o vento era... Não, me ajuda, porque o vento era? Eles estavam cansados, mas estavam remando. Eles estavam com dores, mas estavam remando. Quem sabe, doutor, em um revezamento de remo. Vai, não cansei, troca. Não dá para parar de remar no meio da tempestade. Pastor, estou vivendo no meio de uma tempestade. Qual é a orientação? Não solte os remos. Eu vou falar de novo que eu sinto meu corpo todo arrepiado aqui. Você que está no meio de uma tempestade, Deus te trouxe aqui para te dizer, não solte os remos. Pastor, por quê? Porque se você soltar os remos, o vento vai te levar para onde Ele quiser. E se o vento te levar lá, você vai perder o propósito, vai perder a rota, vai perder a direção e não vai mais saber para onde está indo. Então, ainda que o vento seja contrário, continua remando, continua remando, continua remando. Eu estou falando, eu estou todo arrepiado, eu vou profetizar. Jesus coloca nos meus lábios essa palavra. Você chegou aqui decidida a desistir de tudo. Você chegou aqui decidida a desistir de tudo e de todos. Mas Jesus está te dizendo, você está na tempestade, não solte os remos. Pastor, por quê? Porque eu estou chegando para resolver essa tempestade. Deus sabe que você está cansado, mas não é hora de desistir. Mesmo triste, rema. Desanimado, rema. Chorando, rema. Mas não tem nada acontecendo, rema. Eu estou pregando para alguém que está remando. E essa mensagem está entrando como uma flecha. Porque tem alguém olhando para você e dizendo, se eu vivesse metade do que ela vive, eu já teria desistido faz tempo. Mas você continua remando. Quem está remando está dizendo, eu não vou abandonar meu propósito. Quem está remando está dizendo, eu não vou parar de fazer o que Deus me chamou para fazer. Quem está remando está dizendo, eu não vou parar de acreditar que existe solução para aquilo que eu estou vivendo. Eu não vou. Levante a mão ao céu, por favor. Não, levante a mão. Pegue na mão de quem está do teu, lá em cima. Pega a mão dele lá em cima. Olha dentro dos olhos dele e diga, se você não vai soltar os remos, você não vai abandonar o barco. Não vai, não vai, não vai. Alguém?
Alguém que olha para você e diz: mas você não é crente, mas você não disse que serve a Deus, mas você não disse que Jesus fala com você. Como é que você suporta o que você está suportando e não desiste? Se fosse eu já teria parado. Mas quem é crente em Jesus e sabe a voz de quem lhe ordenou, sabe que quem deu ordem também garante a chegada. Pastor, não está entendendo? Tem uma tempestade acontecendo, mas eu estou pregando para alguém que está aqui hoje no meio da tempestade e não desistiu, porque tem o Salmo 46 no coração. Põe o Salmo 46, verso 1, para ver se tem 3 pessoas na tempestade para dar glória. O texto diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua grandeza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. É agora. Deus está no meio dela e não será abalada. A onda é grande, a tempestade é grande, mas quem fez a promessa é maior. Eu vou de novo porque tem uma mão levantada ali. Eu vou de novo. As ondas são grandes, a tempestade é grande, mas quem fez a promessa é maior. Pastor Manelzinho, olha que situação. Eles estão numa situação que não dá para avançar e não dá para retroceder. Já se viu nessa situação? Na situação que não dá para fazer? Não dá para fazer? Pastor, qual é o problema de remar no vento contrário? Se você estiver aí agora. O problema de remar no vento contrário é que você rema. E não sai do lugar. Alguém está se identificando? Pastor, eu me esforço tanto. Parece que tempestade. É difícil remar contra o vento, porque você rema para frente, o vento empurra para trás. Você não avança e o vento que quer que você retroceda também não consegue. Você vai remando. E alguém está dizendo: você não sai do lugar. Pois é, faz tempo que eu não avanço, mas eu garanto uma coisa para você: para trás eu não volto. Minha fé eu não abandono. O que eu fazia eu não faço mais. Eu prefiro remar contra o vento, parado no lugar, ter uma vida repetitiva, mas eu não vou abandonar tudo que eu já conquistei. Provoca alguém, diga assim: continua remando. Não, melhore, diga: continua remando. Jesus está chegando. Marcos 6:48. É agora, Fabrício. Perto da 4ª vigília da noite. Perto da 4ª vigília. Da 4ª vigília.
Para os judeus, a vigília é dividida em 4 pedaços. Das 18 às 21, da 21 à meia-noite, da meia-noite às 3 e das 3 às 6 da manhã. Jesus está chegando na 4ª vigília, na última vigília da noite. Olha o que está acontecendo. Na 4ª vigília da noite, Jesus se aproximou deles. Já está quase amanhecendo, mas antes de amanhecer, Ele vai chegar. Tem alguém que eu estou todo arrepiado aqui, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu me arrepiei meu corpo inteiro. Isso aqui é profecia, eu já entendi. Já vai amanhecer, mas antes de amanhecer, Ele vai chegar. Se tiver 3 pessoas comigo, é agora. Pastor, por que Ele vai chegar? Porque o dia está quase amanhecendo, e o dia está proibido de amanhecer antes que Ele chegue. Salmos 30, verso 5. Para ver se alguém dá um pulo dessa cadeira, deixa eu ler. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu furor da sua vida, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Levante a mão direita, bate na mão de alguém e diga: antes de amanhecer, Jesus vai chegar. Antes de amanhecer, Jesus vai chegar. Antes de amanhecer, Jesus vai atravessar a porta da sua vida e vai cessar. Começa a tempestade. Na 4ª vigília da noite, Jesus vem. Olha o que está escrito no texto, verso 48 do capítulo 6. E se aproximou deles. Oh, gente, eles estão em aflição, e Jesus decidiu se aproximar. Mas no dia da aflição as pessoas costumam se afastar. Mas enquanto a aflição afasta pessoas, é a mesma aflição que aproxima Jesus. A aflição, ela vem para revelar quem de fato nós podemos contar, quem são os verdadeiros. Olha o que diz o texto: e queria passar adiante. Pastor, por que queria? Porque não passou. Por que não passou? Porque eles estão aflitos. Olha isso. Se alguém pegar isso aqui, deixa eu ver se você pega isso. O barco está no meio do rodando. Eles remando, o vento soprando, não sai do lugar. De repente vem Jesus andando por cima da tempestade. Pastor, não peguei, eu percebi. Jesus está passando o barco, olhando para a cara de Simão. Pastor, não peguei, percebi. Ô Simão, você pensava que era o teu barco que me levava? Mas essa tempestade veio para te mostrar que sou eu que levo o seu barco. Não é você que me carrega, sou eu que carrego você. É minha empresa que cuida da igreja. Não, é a igreja que cuida da sua empresa. É eu que mantenho uma obra. Besteira, é a obra que te mantém.
Experimenta tirar Jesus. E vê se você vende alguma coisa. Vê se você compra alguma coisa. Se tirar Jesus não sobra nada, querido. A tempestade é suficiente para te parar. E a tempestade vem para revelar isso. Eu preciso de Jesus no meu barco. Eu falo ou não? Você precisa de Jesus para chegar em algum lugar. Jesus não precisa de você para chegar em lugar nenhum. Se Ele te usa, é graça. Levante a sua mão e agradeça a Ele por isso. Olha o texto 49. Mas quando viram andar sobre as águas, olhe para cá. Eles olharam e viram Jesus andando. Mas quando eles viram, Jesus já tinha andado muito. Quando eles viram, Jesus já estava se aproximando. Pastor, não estou entendendo. Quando eles ainda estavam apavorados, já havia acontecido um movimento, uma ruptura, uma saída, um avanço. Já estava acontecendo alguma coisa antes deles ver. Não é porque você viu agora que começou a acontecer agora. Tem coisa que está acontecendo, você está vendo agora, mas já está acontecendo isso há muito tempo. Por que não viram antes? Pergunta por quê? Porque estavam focados na tempestade. E quando eu foco na tempestade, eu não consigo ver o que está acontecendo em minha volta. Jesus está se aproximando, mas a tempestade tem tomado toda a minha atenção. A tempestade se tornou importante para mim. A tempestade é o que está tirando o sono, a preocupação e a tranquilidade. Aí vem Jesus andando por cima daquilo que está trazendo. Eu vou falar de novo. Eles estão aflitos por conta da tempestade. Aí Jesus vem andando por cima daquilo que está afligindo eles. Porque o teu Deus caminha por cima daquilo que te aflige, aquilo que te perturba, aquilo que te preocupa. Mas Jesus não chegou acalmando a tempestade. Pergunta por quê? Porque Jesus viu que ninguém tinha visto. Todo mundo estava olhando e vendo a tempestade em um barco. Jesus estava olhando outra tempestade. E essa tempestade não estava acontecendo do lado de fora. Essa tempestade estava acontecendo do lado de dentro. Havia uma tempestade maior no coração dos discípulos do que a tempestade do mar da Galileia. E não adianta Jesus acalmar a tempestade externa, ou se a interna é maior do que a tempestade que está do lado de fora. Pega uma pessoa com problemas, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e leva ela no lugar mais bonito do mundo e diga para ela, se diverte. Nada tem graça, porque eu tirei ela do quarto da tempestade que eu estava vendo, mas a tempestade dentro dela continuava trovejando. Jesus está dizendo, não adianta eu resolver esse problema fora. Eu estou vendo uma tempestade que ninguém está vendo. Não adianta acalmar a tempestade da geografia sem antes acalmar a tempestade que existe dentro de você. Coloca a mão no teu coração, por favor. Tem uma tempestade aí dentro que Jesus quer acalmar hoje. Eu sinto o peso dessa palavra que eu estou pregando. Existe uma tempestade dentro do seu coração. E Jesus enxergou essa tempestade. E hoje é o dia de você fazer a oração que Davi fez no Salmos 42, verso 5. Fecha os olhos. Porque você está abatida, ó minha alma, porque se perturbas dentro de mim. Espere em Deus,
pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Você consegue fazer essa oração hoje? Você consegue fazer essa oração hoje? Aquieta minha alma. Senhor, cessa essa tempestade de dentro de mim. Acalma essa tempestade. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama para perto. Só assim eu não me sinto. Aquieta minha alma. Eu terminei. Faz meu coração ouvir. Terça que vem eu termino a mensagem. Mas hoje eu terminei. Fecha os teus olhos. É essa tempestade.